O pensamento antropológico surgiu bem antes de surgir a antropologia como ciência. Esse pensamento antropológico surgiu para submeter as sociedades tidas como primitivas às vontades do povo colonizador europeu. Então, o avanço colonialista europeu sobre as Américas e grande parte da África, Ásia e Oceania, colonialismo foi a época em que as potências europeias se lançaram no mar, a partir do século XV, em busca de novas terras com novos recursos e também novos produtos para comercializar dentro do mercado europeu. E com isso foram buscar esses produtos, terras e também até escravos para trabalhar nessas novas colônias na América, na África, na parte da Ásia e Oceania. Isso foi empreendido a partir do século XIV, mas com mais força a partir do século XV, e não resultou apenas em dominações. Então, o objetivo foi colonizar para buscar produtos, novos mercados, mas não teve como resultado final apenas essa dominação. Esses encontros geraram relatos de viagens, narrativas, descritivas, investigações e todo tipo de documentos históricos sobre as populações nativas até então desconhecidas pelos povos dominadores. Eles sabiam que existiam novas terras, mas não sabiam que tipo de povos estavam naquelas terras. Então vieram para a América e houve um choque cultural entre o povo europeu se reconhecido como um povo mais evoluído devido às suas tecnologias e com o povo indígena, um povo, segundo eles, primitivo, um povo com cultura ainda arcaica. Então era assim que eles viam as diferentes culturas que não fossem a cultura europeia. Essas informações foram produzidas desde o começo das explorações europeias. Então, desde o momento em que os europeus saíram dos seus domínios próprios e partiram para conquistar novas terras em novos continentes, essas informações e narrativas foram descritas e registradas, mas somente no século XIX, com o avanço do imperialismo europeu na África e na Ásia, é que foram sistematizadas por meio de estudos científicos. Então, esses relatos, essas narrativas, essas investigações foram registradas, mas apenas a partir do século XIX, com o imperialismo, quando as então potências europeias saíram para dominar novamente países da África e da Ásia, é que esses estudos foram feitos de forma científica, foram sistematizados. Essa documentação gerou a produção de um conhecimento chamado de conhecimento antropológico, conhecemos hoje como movimento conhecimento antropológico. Ainda não era a antropologia como ciência, como disciplina, mas era um conhecimento antropológico porque era um conhecimento dos povos primitivos. A busca desse conhecimento revela a necessidade de um novo olhar sobre aquelas populações a fim de conhecê-las melhor. Mas esse conhecer melhor aquele povo, aquelas sociedades ditas primitivas, não era apenas para conhecer. Eles tinham objetivos dentro daquilo, então eles não investiram em investigação científica apenas para saber como vivem as pessoas. De um lado, nós tínhamos administradores coloniais, missionários religiosos e comerciantes. Essas três categorias de pessoas tinham interesses práticos em conhecer melhor os povos primitivos. Esse era o objetivo dos administradores, dos missionários e dos comerciantes. Um interesse prático para conhecer os primitivos. Para os administradores coloniais, isso ajudava a dominá-los. Conhecendo melhor a pessoa, você tem possibilidades de traçar esquemas e traçar estratégias para dominar aquele povo. Então, isso era o objetivo dos administradores. Para os missionários, conhecer aquele povo ajudava a convertê-los. Eles tinham a ideia de que eles eram um povo pagão. Quem não
cultuasse a religião da época europeia era o povo pagão e tinha que ser convertido, mesmo que seja à força, forçadamente convertido. Então tinha que conhecer melhor para poder fazer essa conversão à religião dominante na Europa, que era o cristianismo católico e o cristianismo, e posteriormente o cristianismo protestante. E para os comerciantes, ajudava a produzir riquezas em benefício próprio a partir do encontro com os selvagens. Conhecendo esse povo selvagem, que eles diziam, eles poderiam ter relações comerciais e gerar riquezas, de certa forma enganando o povo dito selvagem e primitivo. Esse era o objetivo prático da necessidade de conhecer melhor os povos colonizados, os povos dominados. Por outro lado, tinha também a questão científica, conhecer a nova população de forma científica. Os cientistas que passaram a estudar essas populações a partir do século XIX pretendiam entender a história da humanidade. Para eles, conhecer as sociedades que chamavam de primitivas funcionavam como um laboratório. Quando olhavam para o presente daquela população, acreditavam estar desvendando o passado da humanidade. Então, de forma científica, ocorreu a partir do século XIX, em que os cientistas acreditavam que toda a sociedade, a partir de um momento, funcionou daquela forma. E que aquelas sociedades não evoluíram, estão ali na sua primeira forma mais selvagem, forma mais primitiva. E que a tendência é que a partir daqueles povos na África, na América, era a evolução até chegar ao ponto que eles estão. Eles acreditavam que nesse evolucionismo, que as sociedades evoluem de forma primitiva até uma forma mais evolutiva. Então eles acreditavam na evolução das sociedades. E faziam isso, né? Funcionava como um laboratório e que eles acreditavam que, olhando para aquelas sociedades primitivas na América e na África, estavam olhando para o passado da humanidade, o seu próprio passado. Os cientistas tentaram sistematizar o conhecimento das populações ditas selvagens em narrativas que podem ser consideradas histórias de evolução, como se aquela sociedade que eles estavam em contato fosse a primeira etapa da evolução da sociedade, e a partir daí várias etapas surgiram para chegar até o momento que os europeus estão. Então ele distinguia as outras sociedades como as sociedades mais primitivas e que a deles eram sociedades mais complexas e mais evoluídas. Eles acreditavam nas sociedades mais simples, que não tinham muita complexidade, não tinham formação de Estado, não tinham regras formais, não tinha nem escrita, e sociedades mais complexas que tinham tudo isso e mais alguma coisa. Então eles olhavam para os dados coletados e determinavam quais sociedades consideravam mais simples e quais eles consideravam mais complexas. E a partir daí eles distribuíam em escala evolutiva, como se as sociedades evoluíssem com o tempo. O primeiro antropólogo a dividir as sociedades em escalas de evolução foi o norte-americano Lewis Henry Morgan, que dividiu a história da humanidade em 3 etapas. Na etapa da selvageria, a etapa da barbárie e a etapa da civilização. Então, para ele, todas as sociedades, todo e qualquer povo no mundo passaria por essas 3 etapas. A etapa da selvageria, então ali aquela população, aquela sociedade, era a primeira mais primitiva. A partir daí passaria para a sociedade de barbárie e depois, com o passar do tempo, evoluiria para a sociedade mais civilizada. Todos os autores que fizeram estudos, alguns divergiam dos outros, mas eles partiam da ideia de progresso, em que as sociedades partiam de uma época mais primitiva, mais selvagem, e progrediam para uma sociedade mais civilizada. Então eles acreditavam que as diferenças sociais
sempre avançam em direção à civilização. A civilização seria o ápice de uma sociedade. Então eles achavam que civilização eram sociedades avançadas. E que aquelas outras sociedades que eles acreditavam mais primitivas, sociedades menos evoluídas, não seriam civilizadas, não seriam civilizações. Né? Hoje a gente sabe que civilização é qualquer sociedade que viveu ou que vive em algum lugar. Então civilizações são diferentes e não existe civilização mais avançada do que a outra. Nós vamos ver em outro assunto. Esse é o esquema que Morgan fez no século XIX, em que a sociedade parte da selvageria, a partir de estudos de utensílios, a partir de estudos de como aquelas sociedades viviam, depois para a barbárie, mais evoluída um pouco, e por fim a civilização, onde eles tenham a escrita, onde eles tenham armas mais elaboradas, onde eles têm uma forma de viver mais organizada. Então era dessa forma que os primeiros estudiosos da antropologia viam a evolução das sociedades. Então surge uma questão: para que serve o conhecimento produzido pelas ciências sociais? Então a primeira coisa que serviu o conhecimento produzido pelas ciências sociais foi para dominar outros povos. Foi o primeiro objetivo de estudo das ciências sociais, o domínio de outros povos. Mas, posteriormente gerou alguns defensores dos direitos de populações em risco, como, por exemplo, as populações indígenas. Então, muito foi utilizado as ciências sociais para dominar povos, mas que, com o passar do tempo, gerou defensores de sociedades. O evolucionismo social, que é a teoria de que as sociedades evoluem com o tempo, de uma escala mais primitiva para uma escala mais evolutiva, funcionava ao mesmo tempo como a aplicação da evolução da humanidade como uma justificativa para a dominação exercida pelos europeus. Eles acreditavam que a sociedade europeia, como uma sociedade mais evolutiva, justifica a dominação de povos primitivos. Então, para muitos, as teorias dos evolucionismos social não passa de ironia, como se o dominador dissesse ao dominado: não é bem uma dominação, estamos apenas civilizando. Então, eles justificavam essa dominação, afirmando que não é bem uma dominação, mas estamos ensinando aqueles povos a serem mais civilizados, estamos civilizando aqueles povos, e com isso justificar o seu domínio pela crença de que as sociedades evoluem. Como eu sou a mais evoluída, então eu tenho o direito de dominar aqueles outros povos para ensiná-los a serem mais evoluídos. E eu não digo que é uma dominação, mas mais um favor que eu estou prestando àquela outra sociedade por estar civilizando a mesma. Os adeptos das teorias evolucionistas estavam convictos de que a escalada para o progresso só poderia se dar em um sentido. A escalada para o progresso. O progresso é justamente o progresso tecnológico, que eles acreditavam estar no ápice, estar mais evoluídos. E o sentido era: os europeus eram os civilizados, eram aqueles que tinham uma civilização mais avançada, ou o único que tinha a civilização, e todos os demais eram atrasados, eram sociedades atrasadas. Essa teoria depende da ideia de progresso, que é o progresso, segundo intelectuais do século XIX, tem o critério de progresso tecnológico, tecnologias mais avançadas, como relógio, como equipamentos, aparelhos, armas mais avançadas, navegação e técnicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Era assim que eles acreditavam que era a evolução. O encontro de populações não europeias resultou tanto de uma teoria sobre a história da humanidade como em justificativa para a dominação pelos europeus. Então não resultou apenas em teoria da história da humanidade, que foi a percepção científica
daqueles relatos desde o século XV até o século XIX, mas também como justificativa para a dominação pelos povos europeus, já que eles eram mais evoluídos. O que sustenta essa teoria e essa justificativa é a ideia de progresso, em que os europeus estavam mais desenvolvidos tecnologicamente e que favorece as sociedades ocidentais por colocar no ápice da evolução aquilo que elas próprias consideram mais evoluídos. Os europeus é que consideram ser mais evoluídos ter essas técnicas. E esse conceito de se achar o centro das civilizações, o centro da evolução social, é chamado de etnocentrismo, que estudaremos mais adiante. Após a aula sobre a construção do pensamento antropológico, vamos responder essa atividade. Primeira questão: quando os europeus sistematizaram as informações obtidas dos povos que colonizaram a partir do século XIV? A partir do século XIV, os povos europeus colonizaram e dominaram vários povos ao redor do mundo, na América, na África e na Ásia. Mas a partir de quando é que eles sistematizaram de forma científica as informações, dados, relatos dessas civilizações antigas, desses povos antigos e dito por eles primitivos? A partir de quando eles sistematizaram de forma científica? A segunda: para que os europeus queriam conhecer melhor os povos que diziam ser primitivos? Então eles tinham um objetivo. Eles não investiriam em um estudo para conhecer esses povos do nada. Eles pretendiam uma outra coisa. Pretendia alguma coisa para fazer com aqueles povos ou com aquele conhecimento. Então, qual era o objetivo de se conhecer melhor os povos? E o terceiro: como os europeus justificavam a dominação desses povos que eles achavam primitivos? Então, a partir de que eles justificavam? Como eles justificavam? Fazer essa justificação, dava essa justificação de não dominar, de sim de civilizar.